E eu que vou ter que atravessar o continente com os meus filhos gêmeos para poder batizá-los no Brasil. E ó, eles são cidadãos americanos, eles nasceram aqui e assim, mesmo assim eu vou ter que fazer isso tudo. E aí várias pessoas me perguntam, Marina, mas precisava disso tudo? Podia ir na paróquia local, entender como funciona, fazer tudo por aí? Mas ó, existem barreiras que eu descobri agora na hora de fazer tudo, que talvez você não conheça, então nesse vídeo eu vou te contar. Você tem curiosidade de entender as diferenças entre batizar no Brasil e aqui? Como é que eu tô organizando tudo mesmo morando nos Estados Unidos? E sobre esse tema de criação de filhos, diferenças culturais, dia a dia aqui nos Estados Unidos, já curte o canal e fica comigo até o final, que eu vou te contar muitos detalhes interessantes. Então bora aproveitar que a igreja é pertinho aqui do parquinho, vai dar pra gente conversar um pouco. Se não acabar o papo todo aqui, a gente acaba lá em casa. Quando a gente pensa nessas coisas que são importantes pra gente, sejam ritos de família, sejam aspectos culturais que a gente traz do Brasil, onde quer que a gente vá no mundo, né? Quem somos vai sempre na sua mala. E aí chegou um ponto que agora eu preciso batizar os meus filhos e eu encontrei várias dificuldades em relação a isso aqui nos Estados Unidos. Não porque não exista um procedimento aqui, mas principalmente porque a forma com que eu espero que esse evento aconteça na vida da minha família não dá para ser do jeito que ele acontece aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue juntar o útil ao agradável e eu fazer daqui, senão a gente termina no próximo cenário, tá? De vez em quando eu passo uns meninos correndo aqui, mas enfim. Essas tradições sempre fizeram parte da minha família. Isso na Amazon, todos, ou a grande maioria, declaram nada e tudo mais, né? Então, o país, ele foi moldado. O bom desses ambientes aqui é isso, né? Agora tem um coadjuvante aqui. Dodói! Bem, como imaginávamos, lá do parquinho ficou um pouco inviável. Muito barulho, muita criança invadindo o vídeo. Resolvi terminar aqui da sala de casa. Vamos ver se tudo funciona. Então, voltando ao nosso assunto, primeiro eu queria dar um contexto. Então, eu já tinha uma viagem organizada, né, para o Brasil. Inclusive, essa ponte aérea, na minha organização familiar, é uma coisa que é muito prioridade, né? Eu sempre pensei em morar nos Estados Unidos de forma com que eu tivesse essa liberdade de ir e vir quando me fosse conveniente, quando tivesse alguma coisa que seja importante para mim no Brasil. Então eu falo que é usar as ferramentas que o sistema de imigração te dá para que você aproveite o melhor dos dois mundos. Inclusive, me conta aqui se esse é um ponto interessante para você, porque a gente pode fazer conteúdo sobre isso, eu posso explicar mais, porque realmente é um norte, assim, de priorização para mim, tanto no aspecto profissional, financeiro, das decisões que eu preciso tomar na minha vida aqui, sempre gira em torno da gente ter essa facilidade ali da ponte aérea. Até hoje em dia também decisões em questão de escolha de estado, né? Porque isso aí pode contar para você também. Então, tendo isso, eu fui criada dentro da religião católica, sempre tive esses ritos na minha vida. Esse vídeo aqui ele não é para falar sobre religião que é isso, é aquilo, nada disso. Só tô trazendo esse ponto porque foram choques, barreiras e aprendizados aqui que eu acho que podem contribuir para você, independente do credo que você siga. Você vai ver que tem muita coisa da sua vida aí que vai mudar, independente da sua escolha religiosa. Então, esse vídeo é para falar sobre isso, sobre te preparar sobre esses aspectos. Então, tinha essa viagem programada, eu já queria ter feito batizado dos meninos há mais tempo, hoje em dia eles estão com 1 ano e 7 meses, mas teve o contexto da doença da minha mãe, não achei que combinava, que dava, não consegui ter cabeça para isso tudo, enfim. Vai acontecer agora, no melhor momento possível, né? Deus que sabe das coisas e, enfim. Fico triste porque eu acho que não ter a presença física da minha mãe realmente pesa. Eu faço a mala, eu choro. É a primeira vez que eu vou depois da partida dela, então, assim, tem um vazio gigantesco. Mas também tem uma possibilidade, um comprometimento e um ar de felicidade de poder proporcionar esse momento para minha avó, para os avós do Breno, para a família de nós dois. Então, tem pontos de muita alegria em relação a esse momento, e isso criou expectativas em mim, de como eu queria que esse momento acontecesse, do que eu acho importante na organização desse rito, de como que eu queria que fossem as pessoas envolvidas da comunidade. Então, isso tudo foi o que, junto, né, tanto esse contexto logístico, quanto familiar, quanto essas barreiras que eu encontrei aqui, que me fez decidir fazer esse momento tão esperado no Brasil. E aí o primeiro choque, talvez tenha sido um choque cultural, talvez eu nunca tivesse me atentado para ele, você vai sair na frente aí que você vai ter oportunidade de se preparar previamente. Se por algum motivo você não sabe, né, o catolicismo ele não é a religião predominante aqui nos Estados Unidos. Então, historicamente, culturalmente, os Estados Unidos ele tem uma vertente protestante muito maior, e isso interfere em várias coisas.
Talvez você nunca reparou, mas a nossa organização social no Brasil, ela é muito influenciada pelo calendário católico. Então, mesmo que você não siga essa vertente, você desfruta, por exemplo, dos feriados. E eles interferem aí quando abre a escola, funcionamento de empresas, feriados prolongados, planejamentos que você faz com a sua família, porque esses momentos eles existem no calendário oficial brasileiro. E aí a gente tem, primeiro, isso inexistente aqui, e segundo, uma forma diferenciada de se lidar com determinadas interações. E aí, quando eu comecei, por exemplo, a procurar paróquia, a tentar primeiro fazer parte da comunidade, para me sentir dentro da comunidade e tudo mais, eu não consegui. Então, esse vínculo ainda não aconteceu aqui. De forma que eu falo, nossa, não, faço muita questão de que seja ali. Achei tudo muito frio, achei tudo muito distante, achei tudo muito porque tem que ser feito, achei tudo muito burocrático. Ontem, na hora que a gente comecei a filmar da rua, eu estava inclusive perto de uma das paróquias que é linda, a missa lá é linda, as coisas todas são lindas, mas eu não me senti abraçado do jeito que eu queria. E aí talvez são níveis, né, de necessidade diferente que cada um de nós tem, mas eu queria, talvez pela ausência da minha mãe, talvez por essa questão familiar, eu queria que as coisas fossem com calor que eu não consigo encontrar aqui. Então eu vou buscar onde eu acho que isso tem. Eu acho que juntam ali os elementos. Mas o importante é você saber que isso é um aspecto cultural que muitas vezes vai ser diferente do que você está acostumado e que tudo bem, né? Quando a gente sabe, quando a gente está preparado para aquilo, a gente não enxerga essa diferença com um ar tão de crítica. Mas a gente também busca soluções para aquilo funcionar da forma com que você tem a expectativa para aquele momento. Afinal de contas, são os meus filhos, é a minha vida, é o jeito que eu quero lembrar, são as memórias que eu quero construir, são os sentimentos que eu quero causar e são os sentimentos que eu quero sentir. Então, eu acho que é esse o ponto principal aqui para poder dividir com vocês. Inclusive, para trazer um pouco dessa questão cultural e desses aspectos, eu até peguei uns dados aqui. Então, essa questão era uma questão que eu já poderia ter me antecipado, porque, de acordo com os estudos mais recentes de como que as pessoas se entendem, né, em termos religiosos, de 20 a 23% da população americana nos anos de 2023 e 2024 se entendiam como católicos. Então é muitas vezes ilusão da minha cabeça pensar que ia funcionar tudo da mesma forma ou com a mesma intensidade. Grande parte dessa população é a população da América Latina. E aí, até dividindo com vocês alguns detalhes, se você fizer um exercício e buscar coisas de batizado na Amazon, daqui dos Estados Unidos, você vai ver que grande parte das lembrancinhas, dos cartõezinhos, das coisas que você quer fazer, por exemplo, para uma celebração, elas estão em espanhol. Isso chamou muito a minha atenção, né? Por quê? Porque significa que essa população traz essa demanda para o mercado do consumidor. E o mercado consumidor está atendendo. Talvez eu não tenha a mesma proporção em relação aos brasileiros ainda. E eu não consegui achar o tema que eu queria, do jeito que eu queria, nas cores que eu queria. Sabe essas coisas que a gente tem aí no Brasil? Foram barreiras que eu encontrei e faziam ficar diferente daquilo que eu queria. Então, te proponho até fazer esse exercício aí, que é muito engraçado. Mas, tirando essa parte da decoração, da festa, das coisas todas, os ritos, né? E se você segue isso, você gostaria de fazer isso também, podem causar dúvidas. E tem uma dúvida muito comum, que é se o batismo nos Estados Unidos serviria no Brasil e vice-versa. E sim, né? A gente está falando de um rito que ele é universal, poderia ter sido feito em qualquer lugar. O ponto é como que ele pode ser realizado, né? Então, até esses aspectos religiosos, essas coisas, esses detalhes de como funciona, independente se é uma missa, se é um culto, se a gente está falando aqui de qualquer religião, né? Se você se entende católico, se você se entende cristão, qualquer parte, né? Que é um espaço de muito respeito, independente da sua opinião ou da sua percepção e de como que você se entende, mas se você tem curiosidade de saber sobre isso, me fala aqui nos comentários, porque eu tenho espaço de pesquisa para poder te ajudar a descobrir, né? Então pode ser que você tenha outras curiosidades aí que você queira que eu traga, eu tô aqui para poder te ajudar a fazer tudo isso. Então busquei a paróquia, busquei um jeito de fazer um pouco mais abrasileirado, não deu certo, tinha todo esse contexto, as pessoas mais velhas, né, da minha família estão lá no Brasil, e ficou assim mais conveniente, né, mais assertivo dentro de todos os detalhes que eu quero fazer isso. Então, quando eu falo que eu vou atravessar o continente, eu vou batizar o que eu não consegui aqui, eu não consegui fazer
dentro das expectativas que eu criei para como que eu quero que esse momento seja. E aí vem uma parte que interfere diretamente na sua vida. Tudo isso que vai acontecer é a realização de um desejo pessoal, a realização daquilo que é importante para mim e para minha família, como tudo que norteia a minha vinda para os Estados Unidos. E antes eu nem era uma família, né? Então, tem um ponto que é ter acesso a poder de escolha. E eu comecei o vídeo falando sobre isso porque tudo isso que vai acontecer, como todas as outras coisas que aconteceram na minha vida, elas só foram possíveis por causa de um planejamento. Um planejamento não desvairado, uma coisa que está longe da sua perspectiva de vida, não. Planejamento dentro do caminho que é viável para você, compatível ao seu perfil, entendendo quais são os pontos de prioridade na sua vida, o que é relevante, o que não é relevante, o que você vai ter que abrir mão, o que você não quer. Tem uma conta na vida do imigrante que talvez você nunca está 100% em canto nenhum, mas quando você está, que você esteja 100% naquele momento. E é aí que eu falo de desfrutar o melhor dos dois mundos, que é onde a oportunidade estiver melhor, você tá. Então, se hoje em dia a perspectiva de futuro que você busca é aqui nos Estados Unidos, porque você quer ter mais segurança, você quer ter um mercado de trabalho que te remunera, que te valoriza, que te impulsiona, que não cria um teto na sua cabeça, que te dá perspectivas de ter um futuro melhor, mas ao mesmo tempo você quer ter esse acesso à sua família, você não quer romper os laços com a sua cultura, você quer inclusive ajudar o Brasil, às vezes você vai continuar tendo negócios, você vai continuar tendo vínculos, não só profissionais, mas vínculos raízes mesmo. Eu acho que é uma parte muito importante da gente entender que isso é causa e consequência. Causa e consequência do planejamento que você faz, causa e consequência dos caminhos que você escolhe trilhar nesse seu projeto de imigração. E quando eu falo sobre esses caminhos, independente do caminho que seja pertinente ao seu perfil, eu tô falando de você ter um status legal, eu tô falando de você não ter que abrir mão de nenhum tipo de direito simplesmente porque você resolveu que você quer construir uma vida em outro lugar. Isso só é possível quando a gente direciona os nossos esforços para o caminho da legalidade. Então, quando a gente busca um jeito de estar aqui legal, quando a gente põe como objetivo, por exemplo, para a nossa família ter um green card, quem sabe um dia ter uma cidadania e assim por diante, que são direitos adquiridos, né? Não tem como a gente desfrutar de um conjunto de direitos de forma completa sem que a gente tenha trabalhado para alcançar esses direitos. A gente está falando de vir construir uma vida no local que não é o seu país de origem. Então são etapas que precisam ser feitas, mas que uma vez realizadas, elas te dão uma abertura, uma liberdade, uma flexibilidade e uma quantidade de acessos que os benefícios dessa mudança, eles são multiplicados infinitamente pelo resto da sua vida, tanto para você quanto para sua família. Por isso, inclusive, eu queria te fazer um convite. Se você deseja construir essa perspectiva de um futuro diferenciado para sua vida, para sua família, se você quer estar aqui de forma segura, legalizada, se você quer desfrutar de tudo que um green card pode proporcionar para um estrangeiro que mora aqui nos Estados Unidos, eu te convido a fazer a avaliação do seu perfil. Você que é um profissional qualificado, você que fez aí por onde na sua carreira, investiu em quem você é profissionalmente e que hoje em dia busca caminhos de poder continuar provendo, continuar crescendo, continuar dando o que você tem de melhor para os ambientes em que você se encontra. O link está aqui na descrição do vídeo, é uma avaliação imigratória de perfil, ela é gratuita e ela pode abrir uma porta na sua vida que vai te trazer perspectivas que talvez você não tenha nem imaginado. Então hoje eu estou te contando por que eu vou fazer todo esse movimento e muito feliz porque eu tenho a possibilidade de fazer esse movimento quando me convém. E é isso que eu espero para a sua vida também, que você possa tomar as decisões de estar aonde for conveniente, aonde a oportunidade estiver, onde aquilo que te interessa, do jeito que te interessa, nos moldes que te interessam, com os detalhes que te interessam, para que você seja cada vez mais feliz. Porque no final das contas, a gente escolhe mudar de país para construir uma vida melhor, para conseguir ficar mais feliz, para conseguir ficar mais satisfeito, para conseguir criar melhores perspectivas de futuro, e para conseguir desfrutar aquilo que a gente tanto batalha para conseguir. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Vou tentar divulgar umas cenas aí para vocês acompanharem. Eu recebo muito carinho através dos vídeos, através do Instagram, através de todos os canais que eu tenho de comunicação com vocês. Eu agradeço imensamente por isso. Vou ver se eu consigo, aos pouquinhos ali, deixar vocês participarem um pouquinho.
E queria convidar vocês a se inscrever no canal, a acompanhar os conteúdos. A gente tem conteúdo aqui que fala de visto, que fala sobre estratégia, que fala sobre coisas que dão certo, coisas que dão errado. A gente mostra caminhos para que você consiga realizar o seu sonho americano, independente do seu perfil, mas sempre de forma segura, de forma estruturada, que é o que você merece. Um beijo, até o próximo vídeo.